Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre a situação da Universidade de São Paulo durante e após a pandemia. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o reitor da Universidade de São Paulo, o professor Dr. Varran Agopian. O professor é graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica, Poli, da USP, em 1974, mestre em Engenharia Urbana e de Construções Civis pela Poli, em 78, PhD pela Universidade do King's College, em Londres, e professor titular de Material e Componentes de Construção Civil da Poli. Já foi vice-reitor da USP, pró-reitor de graduação, diretor da Poli, diretor-presidente e conselheiro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Reitor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Boa tarde, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui, Luciano, é uma honra compartilhar um pouquinho, trocar ideias com esse seu público da TV Alesp. A honra é nossa, reitor. Reitor, a primeira pergunta tem a ver com a pandemia, né? Quer dizer, como que a USP se viu, num primeiro momento, lá em março, diante aí dessas questões da pandemia, o isolamento, as aulas presenciais pararam de acontecer. Como é que foi esse processo, né, de adaptação e se essa adaptação tem dado certo agora no segundo semestre? A pergunta é bastante ampla, Luciano. Inicialmente, quando essa pandemia foi realmente confirmada como uma pandemia e não uma doença passageira que a gente estava esperando, a maioria das universidades de pesquisa no mundo todo tinha na frente duas decisões a tomar. Primeiro, que havia uma necessidade de realmente paralisar as atividades presenciais, porque a própria Organização Mundial da Saúde estava definindo como uma doença bem séria e, de fato, pandêmica, que tem de contaminação muito fácil. Então, se tivermos que parar as nossas atividades, o que nós podemos fazer é realmente dispensar todo mundo ou tentar manter as atividades de uma maneira melhor possível. A Universidade de São Paulo, como também as suas co-irmãs, as principais no país e no exterior, nós tomamos uma decisão muito dura de não pararmos as nossas atividades de vez e sim torná-las remotas. Torná-las remotas para que os nossos alunos não se frustrem e possam concluir os que iam se formar, possam concluir as suas atividades no fim deste ano ou, na pior das hipóteses, um pouco depois, alguns meses depois. Os demais alunos não percam esse ano de 2020 totalmente, tenham condições de ter ocupado as suas atividades e, principalmente, a parte da pesquisa não seja muito prejudicada. Luciano, como a Universidade de Pesquisa, nosso maior trunfo é que nós oferecemos ensino no ambiente de pesquisa. Quando o aluno não está presente, nós já estamos perdendo um pouquinho do nosso propósito. Nós já não estamos atendendo totalmente às expectativas daquele jovem, daquela jovem, e também não estamos conseguindo oferecer àquele aluno ou aluna a oportunidade de conviver num ambiente de pesquisa. Então, não é a maneira melhor, mas foi uma maneira mais honesta, mais correta de não frustrar os nossos alunos e, principalmente, não frustrar a sociedade. Porque imagina a Universidade de São Paulo, no momento de crise, deixar de formar 7, 8 mil jovens na graduação este ano e deixar de formar 7, 8 mil jovens na pós-graduação. Então, realmente, para a sociedade seria uma perda muito grande e para os nossos alunos também. Você perguntou como é que foi, né? As aulas teóricas, Luciano, foram ministradas no primeiro semestre, 92% das aulas teóricas foram oferecidas. E já começamos no segundo semestre, também em meados de agosto. As aulas experimentais e práticas nós estamos prevendo retomar em janeiro, fevereiro e tentar recuperar o tempo perdido, as aulas laboratoriais, as aulas de campo, as aulas que exigem uma atividade prática do aluno. Isso nós estamos querendo
tentar cumprir no primeiro trimestre do ano que vem. A questão da pesquisa, nós tivemos duas distribuições bem diferentes. As pesquisas relativas ao combate do Covid-19, elas não pararam. As demais pesquisas foram paralisadas e agora estão retomando pouco a pouco. Então, nós já estamos na capital, em São Carlos, já com os alunos de pós-graduação retomando as atividades de pesquisa, não as de aula, as atividades de pesquisa, com todos os cuidados, com rodízios, de ter turnos e assim por diante, com um número muito limitado de alunos por laboratório, e com isso estamos conseguindo manter, vamos dizer, manter as coisas essenciais sendo conduzidas. Eu falei muito, não sei se atendi tudo que você queria. No papo a gente vai conversando. Uma pergunta que todo mundo quer saber, as aulas, nesse segundo semestre, nós vimos que as aulas todas migraram para o ambiente virtual. A gente viu no primeiro momento, lá no primeiro semestre, que muitos professores decidiram esperar mais um pouco, outros já se habituaram ao ambiente virtual, né? As primeiras aulas do primeiro semestre foram presenciais, depois migrou para o ambiente virtual. Alguns professores suspenderam as disciplinas, mas voltaram agora em agosto. E a gente vê, basicamente, assim, as disciplinas sendo oferecidas normalmente no ambiente virtual e as atividades acontecendo, e elas, enfim, estão acontecendo de uma maneira tranquila, as atividades estão acontecendo de forma normal. Todo mundo quer saber o seguinte, nós vamos ter condições de retomar as aulas, as aulas presenciais, a partir do primeiro semestre do ano que vem? Luciano, é uma futurologia. Se as condições epidemiológicas permitirem, sim. Deixa eu tentar explicar uma coisa. A Universidade de São Paulo e as duas co-irmãs, as duas universidades públicas paulistas, nós somos muito grandes em padrões internacionais. Então, é muito difícil nós conseguirmos manter um certo tipo de controle que algumas co-irmãs do exterior conseguem manter. Por exemplo, uma universidade mais compacta que tenha... nós temos quase 90 mil alunos de graduação e pós. Que uma universidade mais compacta que tenha 10 mil alunos, 5 mil alunos, nós temos co-irmãs que têm 2 mil alunos, 1.000 alunos. Aquilo é muito mais simples, você consegue ter um controle, saber quem entrou no prédio, que horas que entrou, que horas que saiu, naquele período que ele ficou no prédio, quais outras pessoas ficaram com isso. Aqui na USP, você conhece a cidade universitária, é impossível mantermos um controle desse tipo. Então, nós não podemos correr riscos que sejam não controláveis. Então, é muito perigoso isso. Por isso que a Universidade de São Paulo está sendo muito cautelosa. Não é querer ser mais realista do que as demais, mas é que a universidade tem uma condição diferente. Nós temos universidades aqui na cidade de São Paulo que estão num único edifício. Então, isso é muito mais simples de ser controlado. Uma universidade como a nossa, que está em centenas de edifícios, alguns dos quais não podem nem ter nem controle de entrada, porque o edifício é aberto. Então, como é que nós vamos conseguir garantir, se acontecer alguma coisa, rastrear e conseguir ajudar esses jovens? Então, nós estamos sendo muito cautelosos com a retomada com grande escala. Eu estou dizendo que nem as aulas de pós-graduação estão sendo oferecidas. Os pós-graduandos estão voltando pouco a pouco para fazer a parte de pesquisa experimental, mas não de assistir aulas teóricas. Então, essa é a ideia. Então, vamos voltar, se tudo correr bem, a partir do primeiro semestre do ano que vem, e eu espero que as condições epidemiológicas permitam isso com segurança. Segurança para os alunos, segurança para os familiares dos alunos, segurança para os nossos funcionários, para os nossos docentes, para os familiares dos funcionários, familiares dos nossos docentes. Heitor, eu queria falar um pouco sobre pesquisa, né? Eu queria falar um pouco sobre a pesquisa que a USP está fazendo para ajudar aí no desenvolvimento de vacinas e de metodologias que ajudem a combater a Covid-19 aí nesse momento aí em que, enfim,
que nós estamos aí no meio do olho do furacão, vamos dizer assim, né? Que tipos de pesquisas e o que a gente tem conseguido de avanços em relação a essa pesquisa contra a Covid-19 na USP? Eu estou, vamos dizer, agradavelmente surpreso com a reação que a universidade teve no combate ao Covid-19. Eu estou falando da universidade no geral, mas a USP em particular. Pegando a Universidade de São Paulo, em 15 dias, 3 semanas, 250 grupos de pesquisa da USP ou iniciaram pesquisas novas no combate ao Covid-19 ou adaptaram as pesquisas que estavam fazendo para atacar o Covid-19. O próprio sequenciamento genômico do coronavírus foi feito por grupos que estavam estudando o Zika. Então, e assim por diante foi feito. E essas pesquisas, uma coisa que tem que ficar claro, Luciano, não é somente na área da saúde. Nós temos grupos da área da matemática, da economia, que estão fazendo modelos matemáticos para acompanhar a pandemia. Grupos da área de tecnologia que desenvolveram respiradores e outros equipamentos para combate à pandemia. Grupos multidisciplinares que estão desenvolvendo estudos de aspectos pontuais de cada coisa. Grupos que estão acompanhando vacinas que estão sendo testadas no Brasil. Grupos que estão desenvolvendo novos tipos de vacinas. Então, é um mundo muito grande atuando vamos dizer, colaborando com a sociedade no combate a essa pandemia. Você perguntou resultados pragmáticos. Resultados já temos. O próprio respirador, ventilador, já eles estão prevendo já no fim de setembro a versão 3, uma versão 3 que vai ter mais facilidades e vai permitir que o grupo, vamos dizer, todo o esquema SUS tenha um controle maior do que está acontecendo com os pacientes. Então, nós estamos continuando oferecendo essas coisas. A própria questão dos testes, nós conseguimos juntar 20 e poucos laboratórios existentes da USP para formar 5 ou 6 grandes centros de poder fazer os testes da doença. Então, são vários resultados, alguns já colocados em prática, máscaras estão colocadas em prática, face shields, o ventilador que eu citei, mais toda a questão do estudo da doença, o estudo de remédios para a doença, porque não é somente vacina, tem grupos estudando medicamentos que possam minimizar os efeitos da doença. Tudo isso está sendo conduzido, várias coisas dessas já estão em prática sendo utilizados. Heitor, um assunto importante para a universidade, para as universidades paulistas, e que está sendo discutido aqui na casa, é o projeto de lei número 529 de 2020, que trata e que fere, né, a autonomia universitária de uma maneira geral. Eu queria que o senhor fizesse uma análise. Assim. Existe hoje uma conversa entre as universidades estaduais paulistas e o legislativo para se chegar a um acordo? Existe hoje um trabalho feito? E qual que é a avaliação que o senhor faz desse projeto? Bem, o projeto em si, eu entendo que nós estamos vivendo um momento muito especial e o executivo está numa situação bastante complexa e apresentou um projeto desse tipo. O projeto em si, você tem toda a razão, Luciano, ele fere a autonomia universitária, que eu quero, mas também tem um outro aspecto, são dois aspectos distintos complementares. Deixa eu começar a falar primeiro da autonomia. A autonomia não é modismo, não é um corporativismo, não é uma intenção de ação entre amigos. A autonomia é necessária, autonomia financeira que eu estou falando, para que as universidades possam ter uma programação de médio e longo prazo, tanto em pesquisa, mas como também no ensino. Ensino, eu não consigo ter uma condução de ensino se todo ano eu tenho que fazer adequações. Então, isso é muito importante.
todas as universidades, eu estou insistindo, todas as universidades que estão entre as mais famosas, essas que aparecem nos ranqueamentos internacionais, todas elas são autônomas. E a maioria delas são públicas. Então, elas têm autonomia. Alguma de fato, como nós, que nós temos autonomia através de uma porcentagem de impostos, e a maioria tem autonomia através de convênios e contratos assinados de longo prazo com as autoridades, no caso dos Estados Unidos, estaduais principalmente, no caso dos europeus, das universidades europeias e chinesas e japonesas, com o governo central. Então, a autonomia é imprescindível para o longo prazo. Isso, eu não estou falando, nós temos um exemplo prático, né? As 3 universidades públicas estaduais paulistas, elas são autônomas e em 30 anos elas atingiram a excelência que nós conhecemos hoje. O outro aspecto que me deixa muito preocupado, Luciano, é por isso que eu estou falando, e meus colegas estão conversando com o Legislativo, o relacionamento com o Legislativo está muito bom, o relacionamento com o Executivo também, nós estamos levando essas informações para o Executivo, para que o governador e os secretários tenham essas informações, é que nas universidades não tem recurso sobrando. Aquele suposto superávit do balanço, que aparece em todos os balanços, ele, no passado, ainda chegou a ser uma reserva. Mas com essa última década, em que o ICMS teve ou um crescimento muito pequeno, ou realmente um decréscimo, as universidades sofreram muito e, graças ao que tinham de reserva, conseguiram sobreviver a décadas sem a perda da qualidade. Eu estou explicando que, pegando a Universidade de São Paulo, que das 3 tem supostamente uma reserva, um superávit maior que as outras 2, aquele superávit inclui recursos não estaduais, portanto, que nós recebemos e temos obrigação de refazer o serviço, tem recursos das unidades de convênios e contratos assinados, inclusive com várias secretarias do Estado. Temos recursos que a própria Assembleia nos definiu para fins da área da saúde. Nós, as 3 universidades, como recebem uma fração do ICMS, toda a crise já fez com que nós recebêssemos, a USP, no caso particular, nos primeiros 7 meses, 400 milhões a menos que o previsto. Então, já tivemos que repor esses recursos a menos. Então, não é dinheiro sobrando, é dinheiro marcado para fins específicos e um pequeno buffer para aguentar, como, por exemplo, esse primeiro semestre. Então, o que eu digo, nesses primeiros 7 meses, 8 meses deste ano, as instituições que, de fato, tiveram uma redução violenta do recurso do Estado foram as 3 universidades estaduais paulistas e a FAPESP. Então, essas são as instituições que, de fato, com a queda da arrecadação, já se reverteu na queda dos recursos passados para elas. Então, essa discussão, Luciano, eu estou tendo um retorno muito positivo dos parlamentares da nossa Assembleia e continuamos mantendo um diálogo contínuo, os 3 reitores, um diálogo contínuo com o Executivo. Reitor, falando voltando a falar da pesquisa, né, quer dizer, e internacionalização, um dos objetivos da USP, a USP hoje está aí sempre no primeiro, segundo lugar da América Latina, ficou muito tempo no primeiro, dependendo do ranking, está ali sempre no primeiro lugar, é a principal universidade da América Latina. Queria falar um pouco de internacionalização, de pesquisa. Quais são os planos para a USP depois da pandemia? Continuar seguindo no rumo de fomentar
novas pesquisas. As universidades paulistas hoje elas têm aí uma importância enorme na pesquisa em todo o Brasil, né? Se eu não me engano, aí mais da metade de todas as pesquisas estão alocadas aqui no estado de São Paulo, nas 3 universidades. Eu queria que o senhor falasse um pouco aí de momento pós-pandemia e como que a universidade segue a partir do fim da pandemia. Ótimo. Bem lembrado, Luciano. Luciano, aliás, sem falsa modéstia, nessa última classificação que saiu do Timers Higher Education, a USP está, nas classificações, está entre 200 e 250, é a melhor universidade ibero-americana. Então, esse reconhecimento internacional é muito importante. Mas a internacionalização, no caso particular das universidades brasileiras, ela tem um fator muito importante. Ela é uma ferramenta de fomento e aperfeiçoamento da qualidade. As universidades de países em desenvolvimento têm que ter um forte viés de internacionalização, não é para conseguir melhorar nos rankings, mas de conseguir oferecer no seu país de origem, no nosso caso aqui no estado de São Paulo, uma formação e um desenvolvimento de pesquisa de padrão internacional. É uma obrigação nossa. Então, isso tem que ficar muito claro. A internacionalização não é um modismo, é uma ferramenta imprescindível da qualidade das universidades, inclusive das universidades brasileiras. E você tem toda a razão. A internacionalização sofreu um baque violento com a pandemia. Nós tivemos, infelizmente, alunos que não conseguiram retornar, tiveram dificuldades, nós tivemos que nos apoiar pelo Itamaraty e ter um diálogo com as nossas co-irmãs do exterior. Conseguimos que a maioria, ou quase todos, já estão de volta. Tivemos e estamos tendo dificuldade de enviar alunos para o exterior. Basta dizer que a universidade, por precaução de novo, suspendeu o envio de alunos para o exterior enquanto nós não tivermos condições sanitárias melhores, inclusive nos países da Europa. Eu quero chamar a atenção que os nossos parceiros do exterior aceitavam os alunos, mas os nossos alunos não conseguiam ter visto de entrada naquele país para poder ficar um semestre estudando. Ou então, o que aconteceu na Europa, houve uma previsão de abertura das universidades e algumas não conseguiram, tiveram um problema, de novo, um retorno do pico, um segundo pico da pandemia que tiveram que parar. Então, começou muito, muito difícil. O que nós estamos aprendendo nesse período? Que nós, para mantermos a internacionalização, nós temos que aprender a fazer a internacionalização com menos mobilidade. Isso é ruim para os nossos alunos, mas é o que nós temos hoje, no momento, no futuro próximo. Vamos manter a internacionalização, vamos continuar com os nossos convênios, vamos incentivar os nossos convênios, porém com menos mobilidade. O que significa menos mobilidade? Significa que vai ter que ter atividades internacionais sem necessariamente o aluno ou professor estar no exterior ou vir do exterior. Um exemplo, uma pesquisa que nós estamos fazendo em São Paulo precisa fazer um ensaio que pode ser possível na Universidade de Toronto. Um aluno da Universidade de Toronto faz esses ensaios e manda os resultados para o Brasil. E vice-versa, um ensaio que nós fazemos aqui, um aluno brasileiro faz, manda as informações para o Canadá. E com isso, a pesquisa internacional está sendo conduzida, mas com os alunos e os professores continuando no Brasil. Na graduação, em que o que nós tínhamos eram duplos diplomas e mais atividades de assistir aula, isso está sendo muito mais prejudicado. Nós não estamos encontrando caminhos, às vezes sim, das aulas serem oferecidas online também para os alunos brasileiros, mas está sendo um pouco mais complexo do que na pós-graduação.
Para a gente encerrar, Reitor, como é que vão ser os processos seletivos, né, esse ano da USP, os processos, o vestibular, a FUVEST, os processos seletivos da pós-graduação, o que muda nesse ambiente de pandemia? Bem, nós tivemos que postergar, Luciano, porque nós tínhamos que acoplar o processo seletivo com a própria, com a própria situação do ensino médio. O secretário da Educação até nos alertou que, para se inscrever na FUVEST, por exemplo, os alunos do ensino médio necessitavam, às vezes, do apoio do colégio que eles estavam para poder fazer essa inscrição. Então, nós postergamos a inscrição da FUVEST, a inscrição da FUVEST foi bem postergado, e o vestibular vai ser feito só no mês de janeiro. Ao mesmo tempo, nós também temos que esperar o resultado do Enem, porque a USP continua reservando 30% das vagas aos alunos que prestam Enem. Não é que nós usamos a nota do Enem, nós reservamos 30% das vagas. Nós somos uma universidade que adotamos esse sistema. Provavelmente uma das poucas universidades estaduais do país que fazem isso. Então, nós temos que esperar o resultado do Enem, que vai sair só em março. Nosso vestibular foi atrasado, então nós estamos esperando ver o encaminhamento dos fatos para definir o início das aulas para os alunos, para os ingressantes no ano que vem, que provavelmente pode ter até um pequeno atraso em função dos resultados da FUVEST, mas principalmente dos resultados finais do Enem. Para a gente encerrar, a última perguntinha, principais aprendizados com essa emergência sanitária, principais aprendizados com a Covid-19. Bem, de novo, Luciano, você fez uma pergunta que eu posso ficar umas 2 horas falando, mas deixa eu tentar resumir. No ensino, no começo eu falei que para nós é fundamental a presença do aluno no ambiente de pesquisa. É essa a função das universidades de pesquisa. No entanto, tanto os alunos como os professores aprenderam a utilizar ferramentas didáticas muito robustas. Então, certamente, as aulas a partir de 2021 vão ser aulas mais produtivas, em que as ferramentas de ensino à distância vão ser utilizadas no ensino presencial. Certamente, durante as aulas, os professores, as professoras, os alunos e as alunas vão fazer mais discussões do que troca de informações. Então, eu tenho certeza, estou sendo muito otimista, que a pandemia ajudou a acelerar o aprimoramento do ensino presencial. Segundo aspecto, a questão das pesquisas. Eu já lhe falei que teve resultados que chegaram na prática a uma velocidade muito rápida. Até a vacina está chegando a uma velocidade muito rápida. Os nossos grupos de pesquisa aprenderam a trabalhos em grupos multidisciplinares. Quando você falou do ventilador, que é o exemplo que está com mais voga, foram quase 200 pesquisadores. Engenheiros mecânicos, engenheiros eletrônicos, engenheiros de computação, físicos, químicos, matemáticos, médicos veterinários, porque os primeiros modelos foram ensaiados em animais, biólogos, médicos de várias especialidades, pneumologistas, intensivistas, economistas, administradores. Então, uma equipe de 200, em 45 dias, lançaram o primeiro modelo, que, obviamente, demorou mais 2 meses para poder ser aperfeiçoado e utilizado para os humanos, né? Então, são equipes multidisciplinares. Isso também foi acelerado. E outra coisa é que, hoje, quando um grupo está pesquisando, ele publica imediatamente, muitas vezes de acesso aberto, os resultados que está tendo para que o outro grupo continue a criticar ou continuar e discutir. Então, o que era competição está se tornando colaboração. Então, essas mudanças de visão
pesquisa, eu tenho certeza também que vão repercutir, e isso vai fazer com que a universidade fique mais próxima da sociedade. Por último, não esquecendo, nós, na área de extensão, de cultura e extensão, nós aprendemos a divulgar mais as nossas atividades, oferecer o que nós já temos remotamente. E as pessoas começaram a respeitar os nossos equipamentos culturais, e eu acho que isso é muito importante. Tenho certeza que a orquestra sinfônica, o coral, o cinema, o teatro, todas essas nossas ferramentas que a universidade oferece serão mais utilizados no ano que vem, quando voltarmos a trabalhar presencialmente. Então, eu acho que a pandemia foi um grande desastre para a humanidade, mas a universidade, eu acho que saiu fortalecida e acelerou o seu aprimoramento das suas ações. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença aí do excelentíssimo reitor da Universidade de São Paulo, Varran Agopian. Muito obrigado pela participação e pelo panorama aí de como que está a USP aí nesse momento de pandemia. Eu que agradeço essa oportunidade, Luciano, agradeço a TV Alesp, e eu acho que estou sempre à disposição sua para o que for necessário, para poder divulgar a Universidade de São Paulo, poder divulgar o que nós estamos fazendo. E eu diria, eu já falei isso para os parlamentares, a Universidade de São Paulo existe, ela é o que é e tem a sua autonomia graças à posição dos deputados estaduais que, nesses últimos 84 anos, criaram e confiam nas atividades que a USP faz. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Bem, o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp, nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.